Olá a todos, essa é a nossa lição 2 do curso de metodologia, seguindo a lição inicial, que é sobre os repertórios de Bornhausen. Nós vamos hoje focar no repertório de Boger, de Cyrus Maxwell Boger. Lembrando que qualquer ato da prática clínica, ela tem a característica da interdependência. Uma repertorização só indicará resultados consistentes e fidedignos se a análise do caso da doença tiver sido feita adequadamente. Por sua vez, você só pode ter uma análise da doença se a toma do caso tiver sido também bem tomada. O capítulo de metodologia se refere quando você termina, quando você tem a indicação do repertório, uma repertorização criteriosa. Os dois temas que dizem respeito à metodologia é como selecionar os sintomas, como fazer o arranjo e, uma vez tendo encontrado o medicamento, como prescrever. Existem várias maneiras de prescrever e são distintas. Uma vez você tendo escolhido o método de prescrever, você passa para o capítulo seguinte, que é a observação do que acontece. Então, tenha sempre em mente esse fluxograma. Vejam posteriormente no PowerPoint cada uma dessas etapas. Só recordando para vocês o slide anterior, a linhagem dos repertórios do Bornhausen, como os repertórios de Bornhausen surgiram inicialmente também com mais ou menos no mesmo tempo do repertório do Iá. O Bornhausen tem o mérito de ser considerado o pai dos repertórios, porque foi o primeiro a ser publicado. Mas o Hahnemann usava o repertório manuscrito do Iá. Numa lição posterior, nós vamos falar sobre o repertório do Iá. Então, esse é um slide para você refletir, para você estudar. O objetivo dessa nossa apresentação é apresentar o conteúdo, inspirar vocês a que estudem mais profundamente no tempo que nós dispomos e até do ponto de vista didático melhor. O importante é chamar a atenção para os pontos e cada um faça o estudo e a aplicação posterior. Aqui já foi apresentado no slide anterior. Para você ter ideia do primeiro modelo de Bornhausen, que surgiu em 1832-33, o segundo modelo em 1846, as edições em inglês que nós temos do Therapeutic Pocketbook, que é o segundo modelo, e hoje o enfoque é no repertório do Boger Bornhausen. Então, o que o Boger fez foi compilar o, todas as informações dos trabalhos anteriores de Bornhausen dentro dessa estrutura. É fundamental que você compreenda como é a disposição dos capítulos e das rubricas dentro dos capítulos desse modelo, e aqui você tem só 7 partes. O Boger você tem 53 capítulos e 464 remédios. Aqui está ampliado. É importante que você pode fazer o download do repertório do Pocketbook e do Boger lá no Meu Índio ou no internet, e você mesmo observa como é que essa estrutura está. Esse é o primeiro repertório do Bornhausen publicado, dos remédios antipsóticos, foi traduzido por Boger. Essa é a estrutura do primeiro modelo. Está aí.
Aí, para você ter uma ideia, a primeira rubrica começa sempre com a rubrica do local, abdômen. Isso significa que esses medicamentos, e aqui você tem que também ver como é que está pontuado. Na próxima lição, nós vamos nos detalhar sobre a estrutura do Therapeutic Pocketbook e mostrar como aqui tem 4 pontos, dependendo do formato das letras. Mas o importante é você compreender como usar essa rubrica. Os repertórios do Bonnerhausen, e como todo repertório, ele tem uma filosofia de sua construção. Para você usar bem o repertório, é preciso compreender a filosofia da sua construção. Onde é que eu aprendo isso? Lendo o prefácio, lendo os livros que falam sobre os repertórios, etc. Nessa primeira rubrica, abdômen, mostra que esses são os remédios que têm uma afinidade para o abdômen. Então, se o seu paciente vem com qualquer queixa relacionada com o abdômen, quer seja uma sensação, uma dor, uma disfunção, uma lesão, essa é a rubrica, local abdômen. Se você tem o repertório do Aldo, né, usando o meu Pro, a rubrica todas essas rubricas de local estão lá no repertório do Aldo como local abdômen, local estômago, localmente, etc. Logo em seguida vem os fenômenos por ordem alfabética. Aqui você vai distinguir o que é uma sensação, o que é uma disfunção, o que é Noem, é um tipo de dor, é uma sensação, dor excoriante. Então, uma vez você definido o local, você vai ter os fenômenos. Os fenômenos são dessa natureza, ou são fenômenos mentais ou sensoriais, disfuncionais ou lesionais. Em seguida, você tem o horário. Olha que a diferença, diferentemente do repertório do Kent, esse horário aqui, manhã, diz respeito a qualquer um daqueles sintomas, de qualquer um daqueles fenômenos que ocorrem no abdômen. No Kent, você tem a modalidade, o horário, a causalidade, a agravação e melhoria relacionada a cada sintoma. Neste primeiro modelo do Bonnerhausen, as modalidades elas estão se referindo a qualquer sintoma do capítulo. Então, como é que está isso no meu Pro? Tá? Local, abdômen, manhã agrava. É preciso compreender isso. E no segundo modelo, essa modalidade ela está desvinculada de tudo. Como o segundo modelo, você vai usar os sintomas abstraídos ou desmembrados para recombinar, as modalidades, as partes dos sintomas estão separadas. Então, há uma crítica em relação a isso. O Kent, posteriormente, faz uma crítica dizendo que o Bonnerhausen generalizou as modalidades. Essa crítica não é completamente verdadeira, sabe? O que o Bonnerhausen pretendia era ver as modalidades mais verificáveis dos medicamentos e usar por recombinação. Então, entenda bem isso. Logo em seguida, você vem a gravação. A gravação ao ar livre. O que agrava no ar livre? Qualquer coisa do estômago, do abdômen. Como é que está isso no Homeopro? Local, abdômen, ar livre, agrava. Percebeu? Aí a modalidade está relacionada ao capítulo. Aí você, em seguida, tem as melhorias e, por fim, o concomitante. Para você usar realmente o repertório do Bonnerhausen, é necessário compreender este método, esta filosofia com que ele organizou os sintomas desmembrando e, principalmente, se você toma o caso em que vai ver isso, que vai evidenciar. Se você não tem esta ideia, vai tomar o caso sem levar em conta, por exemplo, os concomitantes. Se não tem as agravações,
o local bem definido, as modalidades. O comentando não tem como usar o repertório. É isso que o Aldo fala, de que cada etapa é dependente das outras. É uma interdependência de cada um aspecto da prática. Aí você vê que, olha, só em 1860 o Bonnerhausen publica este artigo seminal. Você tem isso em português, você tem lá nos livros do Aldo, é fácil de encontrar. É o que o Bonnerhausen define como característico. O característico se dá nesses 7 aspectos. Então, se você realmente quer ter uma repertorização que conduza, que indique um medicamento, é necessário que os sintomas estejam arranjados nessa abrangência, o que o Aldo chama de abrangência e proporcionalidade, é que na sua repertório, no seu arranjo, tenha sintomas que contemplem isso. Mas se você só vai arranjar sintomas que contemplem isso, você viu isso na toma do caso. Se você conseguiu perceber, e depois que terminou o caso, saber arranjar a imagem da doença, que contribui tudo isso. Olha aqui, você vê que Bonnerhausen escreveu isso em 1860, o primeiro repertório foi em 1832. Então, isso aqui é a maturidade da visão semiológica de Bonnerhausen. Então, no evento que ocorreu na quinta-feira, o Aldo enfatizou que, mesmo que você não use o repertório do Bonnerhausen, você lê o repertório do Bonnerhausen, principalmente o livro de bolso, é um tratado de semiologia. Você está aprendendo a evidenciar os sintomas no seu aspecto mais amplo. Então, aqui é o tema de hoje, o Cyrus Boger, em 1861 a 1935. Você vê que aquele artigo de Bonnerhausen foi em 1860, Bonnerhausen morreu em 1864 e o Boger continuou. Foi o que mais estudou e traduziu as obras de Bonnerhausen. Aqui na apresentação, eu vou passar o slide apenas chamando a atenção, e cabe a você estudar o PowerPoint que está disponível no site. Esses são os livros do Boger, a chave sinóptica da matéria médica, um livreto que tem uma informação muito interessante, que é o estudo da matéria médica e o toma do caso, estudos na filosofia da cura, a parte da matéria médica, que ele juntou na edição do repertório, Boger Bonnerhausen, e aqui o repertório em si. Então, esses são textos acessíveis. Provavelmente o Aldo vai colocar esses textos disponíveis lá no site para você no momento oportuno. Aqui é uma pequena biografia. O Aldo sempre sugere, né, que nos cursos de formação, quando falar dos autores, dos pioneiros, dá uma ideia, né, da época que eles viveram, qual foi a formação, quais são as suas publicações, enfim. Aqui são todos os livros do Boger. Esta edição do Boger Bonnerhausen, né, que é o BBCA, né, BBCR, ela está corrigida, o índice está mais desenvolvido, enfim. Se tiver que comprar, compra essa. Se já tem uma, tá tudo bem. Para aprender a usar Boger Bonnerhausen Characteristic Repertoire, BBCR, como eles chamam. Esses 2 livros, Design na Índia, foi o que melhor descreveu o Boger, né? Como usar, com alguns exemplos. Então, se você realmente se interessa e quer aprofundar, também você encontra facilmente na internet para download, em PDF. E tem esse livro do Farrokh Master. Como usar. Esse daqui eu conheço, mas não com a profundidade como deveria conhecer, mas com uma citação de referência,
Esses são os 2 livros específicos sobre o repertório do Burger. Olha, por que 1905, 1937? Porque a primeira edição surgiu em 1905, já tinha o repertório do Kent. Então, você vê que na Índia havia duas preferências, pelo repertório do Kent e pelo repertório do Burger. O Aldo sempre diz, né, falei isso lá para a Nodari, que é veterinária no curso do Rio Grande do Sul, que para os veterinários o repertório do Burger é melhor do que o repertório do Kent, é mais objetivo. Então, o repertório do Burger House tem 53 capítulos, 464 remédios. Você vê que o repertório do Kent tem 500 e poucos remédios. Você pode fazer a homeopatia, principalmente os que têm uma ênfase na clínica, mais assim no estilo de Burnett, com o repertório do Burger. Mas, mesmo que você use o repertório do Kent ou os outros repertórios, vale a pena ter e compreender, e principalmente como um estudo da semiologia. Esses repertórios antigos, mesmo que você não os reproduza, até porque eles estão incorporados nos repertórios modernos, você é preciso ver como é que as rubricas do repertório do Burger estão no repertório do sintético e no repertório do Aldo. Aqui é mostrando como é a história. Ele, depois que... quando a gente tem uma primeira edição, é que a gente usa a segunda edição do Burger. Mas depois que ele morreu, fizeram, em 1937, fizeram uma nova publicação, incluindo as notas que estava com Dunn e com Grancy. Esse é o livro que nos repertórios computadorizados fala que é o Bannerhausen, mas não é para ser usado como método desenvolvido pelo Therapeutic Pocketbook. Para você utilizar o Therapeutic Pocketbook como repertório, é preciso que o caso tenha evidenciado essa forma e é utilizado de uma forma diferente. Nós vamos enfatizar isso na próxima lição. E aqui é um artigo seminal também que está na introdução, né, ou no prefácio do livro do Burger, como selecionar o medicamento. Você vê que só muda um pouco, ligeiramente, a terminologia e a descrição, mas é basicamente aquele esquema do Bannerhausen, do valor característico dos sintomas. Então, aquilo que constitui o sintoma característico deve ser observado nesses sete aspectos, que são os mesmos aspectos do Bannerhausen. Aqui você tem o primeiro, que é mudanças da personalidade e temperamento. Olha aqui é um pequeno detalhe. Não é a característica do caráter habitual. Isso o Hahnemann já fez referência na introdução de Nusvamka e Inácio, mas isso mostra, por exemplo, Nusvamka, com aquele caráter consciencioso, não é que você, na patogenesia, o indivíduo apresentou-se mais zeloso, mais com aquele caráter próprio de Nusvamka. Não, é que as pessoas com esse temperamento são mais sensíveis a Nusvamka. Então, o que o Burger chama a atenção é que são as mudanças que ocorrem no surgimento é quase como se fosse um concomitante. Essas mudanças, elas por si só podem até indicar o medicamento, ou pelo menos o medicamento tem que estar ali. Olha, embora esteja aqui em inglês, você pode pegar no PowerPoint e colocar no Google Translate, né? O Aldo não faz isso porque às vezes fica um tanto, fica meio esquisito, né? Eu lembro lá no curso secundário, alguém chamou a atenção, teve um artigo lá foi um caso mostrando sobre o repertório do Fatak. O Google traduziu como vigarista. Não sei de onde é que o Google tirou isso,
Estava falando de remédios, aí tem lá a camomila, licopódios, onca vigaris. O Google traduziu dessa forma, né? Então tem que muito cuidado. Às vezes o Google faz uma tradução que você, se não cotejar com o original, fica esquisito. Mas vale a pena. Se é melhor ver a tradução do Google do que não ver nada. Mas o importante que eu quero chamar a atenção, a primeira coisa é sobre aquilo que muda nos mentais, os sintomas mentais modificados. Isso o Esayaga também enfatiza, né? Aquilo, os mentais que surgiram, que foram modificados durante a doença, principalmente no início da doença aguda. A natureza e peculiaridades da doença. Depois, o local da doença. Depois, os concomitantes. A causa. As modalidades. E aqui ele inclui os desejos e aversões. O horário. Ora, se você analisar, é exatamente um desenvolvimento do mesmo texto do Bonner House sobre o valor característico dos sintomas. E você aqui vai perceber que dentro da metodologia, o que mais ou menos se opõe a Kant, mais ou menos lá na escola argentina, a escola do Pasqueiro, que era mais kantiana, priorizando quase que exclusivamente os mentais, e a escola do Essayaga, corresponde a duas maneiras de olhar. Não é que uma esteja mais certa do que outra. É Burnett e Boger. Burnett foi um dos prescriptores mais bem-sucedidos, né, na Inglaterra. Ele fazia parte também do Campers Club. E o que é que os parâmetros do Boger? É o local da doença, the seat of disease, a natureza da doença, the kind of disease, sabe? The range of action, quer dizer, qual é a abrangência em que a patogenia daquele medicamento dá, e o stop spot, até onde a homeopatia, por agir como reação do organismo no plano dinâmico, se houver um empecilho físico, aí é o ponto de ação. Se tem algo que é de natureza cirúrgica, então ali não tem como, em muitos casos, que não seja cirurgia. Então, Burnett é também um que vai fazer parte das metodologias. Aqui é o repertório veterinário, em 2013, né? O Pitcairn. Esse aqui é o Boger Bonnerhausen adaptado para veterinária. Então, quem é veterinário, nós sugerimos que use esse. Aqui são descrições do livro, vocês podem ver no PowerPoint. E aqui nós temos um exemplo. Ah, mas eu já vi esse exemplo. Eu sei que você já viu esse exemplo, mas é um exemplo modelo. Você vê o mesmo exemplo várias vezes, alguma coisa que não foi percebido anteriormente é ressaltado e fixado. É melhor, às vezes, trabalhar um exemplo uma, duas, 10, 20 vezes, entender o mecanismo, e aí você aplicar no seu caso em particular. Então, uma das coisas que nos fez motivou a fazer o repertório em 1991 é que nós queríamos alterar o repertório, que não era possível nos programas iniciais, né? No Radar, por exemplo, não era possível fazer alterações. Atualmente, eu acho que pode, né? Mas naquela época, não. Então, o Aldo começou a compilar as rubricas mais essenciais. O primeiro repertório tinha 3 mil e poucas rubricas, agora tem 24 mil. É mais do que você precisa, mas a nossa motivação era que pudesse agregar. Então, você pode repertorizar utilizando a filosofia de Boger e de Boger-Bonnerhausen e nos dois modelos do Bonnerhausen. Aqui,
Procura ver nesse pequeno relato, esse é um caso que está lá nos fundamentos também, está nos outros livros, mas nessa nova leitura, procura identificar cada um daqueles aspectos da metodologia do Bannerhouse, o local, o tipo, a sensação, a modalidade, o desejo e aversão alimentar e o estado mental. Percebeu? Então, o caso é para treinar a visão, é para treinar a capacidade de observar isso no seu paciente, de destacar isso no seu paciente, separando os diversos aspectos da semiologia naqueles 7 aspectos, tá ótimo. Você começar aquilo que o Aldo chama a matriz dos sintomas, começar com esta distribuição naqueles 7 aspectos, olha, a sua capacidade de discernir os sintomas que vai levar para a repertorização e principalmente avaliar o resultado, olha, sem dúvida nenhuma, você vai notar em si mesmo uma mudança de qualidade e de resultados. Aqui também você procura estudar esse slide, né? Como os sintomas eles foram traduzidos em rubricas dentro da estrutura do repertório de Bannerhouse nos 2 modelos. Lembre-se que o repertório do Boger é em relação ao primeiro modelo. Procurei o tratamento porque tem uma úlcera no estômago. Quais são as rubricas? Úlcera. Úlcera é um fenômeno. É a lesão. Nós vimos que o fenômeno é um fenômeno mental, é uma sensação de disfunção ou lesão. Separada. Mas onde é que é essa úlcera? É no estômago. Então, a rubrica é local estômago. Isso é esquisito, porque é diferente do que o quente, porque no quente você tem úlcera no estômago. Por que esse sintoma é incompleto? Porque ele só tem 2 partes. Ele tem o fenômeno e a localização. Mas o que é que falta nele? Falta a modalidade, aquilo que modifica. O que são as modalidades? É a causa, a agravação e melhoria e o horário. Os 4 aspectos das circunstâncias que modificam os sintomas são esse: a causa, a agravação, a melhoria e o horário. Então, você vê que o Bannerhausen abstraiu, né? O Dimitrios chama abstrair, quer dizer, retirar do sintoma as partes. O Aldo chama desmembrar. E no método do Pocket Boot, você recombina essas partes desmembradas. Mas é preciso que você veja isso. Veja como é que está no Boger Bannerhouse e também lá no meu Pro. Aqui o fenômeno é dor local, estômago, dor no estômago, sensação de vazio no estômago. Mais uma vez, esse sintoma aqui não tem as circunstâncias que modificam. Estudem bem isso. Aqui é uma repertorização baseada no primeiro modelo. Olha como as rubricas estão distintas aqui por cores para mostrar o fenômeno. Aqui você tem a modalidade. A modalidade, em geral, movimento melhora. O local estômago, movimento agrava, porque ele melhora o movimento de maneira geral e ele agrava a dor pelo movimento. Tem uma sensação de vazio. Úlcera. Ah, Maldo, mas é muito geral, 352 remédios. Quando a rubrica é muito grande, você pode usar o recurso do ponto mínimo. Isso era muito utilizado por Margaret Thaler e os discípulos iniciais do Kent, porque eles não tinham programa de repertorização. Então, eles só repertorizavam as rubricas considerando os remédios com 2 e 3 pontos. Também aqui um adendo, é não confundir ponto e grau. Na filosofia do Kent, o Kent coloca que os sintomas são características comuns e existem 3 graus: o primeiro grau, o segundo grau e o terceiro grau. O primeiro grau corresponde a 3 pontos no repertório. O segundo grau corresponde a 2 pontos
e o terceiro grau corresponde a 1 ponto. Então, olha o que é que surge aí, nítrico ácido. Se você vê na matéria médica, o paciente diz, e aí não adianta a pessoa chegar querendo consertar, não me importa, o que fez está feito, não tem perdão. Na matéria médica pura do Hahnemann, o sintoma 51 é rancor longo e contínuo, insensível a desculpas e perdões. Olha aqui, uma das notas distintivas. Então, o repertório em matéria médica tem que ser visto em conjunto, tem que estudar repertório em matéria médica. Esse é o conselho do Kent. E é isso, talvez, que logo que saiu, alguns discípulos do Hahnemann, como o Esli, né? O próprio Hahnemann dizia não se deve confiar nas indicações vagas do repertório. O IAR também, que é preciso vivificar a letra morta do repertório pela patogenesia. Isso aqui você tem um exemplo claro, né? Da rubrica e da queixa do paciente e como está na matéria médica. Reflitam sobre esse slide que vocês já viram outras vezes, mas agora vai estar vendo novamente, no sentido de reforçar, de consolidar, de fazer parte da sua maneira de ver. Não se trata, aprender homeopatia, não se trata apenas de juntar informação, menos que transforme em conhecimento. É preciso que isso tenha uma transformação na sua capacidade de perceber. Então, o segundo, repertorizando pelo segundo modelo, o nítrico ácido aparece, mas ele aparece junto com todos esses remédios, cobrem todos os sintomas. Algumas pessoas reclamam, mas esse é o valor, para que você consiga ver. Nem toda repertorização usando o segundo modelo traz tantos remédios, mas às vezes sempre traz 4 ou 5 medicamentos com o mesmo número que cobre o mesmo número de rubricas. Cabe a você estudar na matéria médica e diferenciar pela matéria médica. Aqueles que alguns reclamam porque querem que o repertório faça o trabalho que é ele que tem que fazer, sabe? De certa maneira, a sua virtude. Então, reflita sobre este slide, sobre este slide e sobre esse. Não adianta só ver esse vídeo e achar que interessante, gostei, mas não é uma questão de gostar ou não gostar. Você tem que entender a filosofia, o método com que os repertórios foram feitos e como eles devem ser usados. Então, este é o site, cursométodo.ible.com. Lá você vai ter as lições em PowerPoint, os vídeos e os textos selecionados. É um presentão para vocês, sabe? E também tem um site também aberto do Aldo lá, que é aldohomeopatia.ible.com, em que você tem vídeos que foram gravados anteriormente. Então, essa é a lição de hoje, espero que possa ser de benefício e que a energia, tanto da feitura da realização desse PowerPoint e também da motivação que vocês recebam e possa ser útil, é que essa energia seja dedicada para o melhor benefício dos nossos pacientes. Então é isso. Bye, bye. E até a próxima lição 3, que é sobre o repertório do Bannerhaus.